Bom dia. Domingo, dia 7. Então, fechando a nossa primeira semana dessa prática de hoje. A partir de amanhã a gente entra nesse segundo ciclo, essa segunda semana da prática dos 21 dias. Então, como fizemos ontem, no sábado, a ideia é fazer também na prática de hoje uma prática um pouco mais despreocupada em relação ao tempo, ao horário. E aí, provavelmente passar uns 10, 15 minutos da nossa 1 hora. É bom quando a gente faz uma prática, né, assim, priorizando o seu próprio ritmo, né? Sem necessariamente ter esse compromisso com o relógio, ter mais compromisso com a própria experiência do que com o relógio, né? E assim a gente vai fazer a prática de hoje também. Muito bem. Então vamos nessa prática de fechamento da primeira semana. A partir de amanhã a gente abre a segunda semana. Então começamos na postura de meditação. E percebe que um asana, uma postura, não é alguma coisa que você faz imediatamente. Uma postura é alguma coisa que vai tomando corpo. Ela vai se fazendo. Ela exige uma mistura de coisas que você vai assim agregando. Procura trazer o centro da sua presença para a área do coração. E se você sente que esse centro da sua presença está ainda muito na região da cabeça, vai deixando isso escorrer para a área do coração. Relaxa bem os olhos, relaxa a mandíbula, relaxa as têmporas. Por trás da área do coração atravessa esse eixo vertebral, lá da base até o encaixe com o crânio. Procura a força e a atividade desse eixo. Atividade, sim, porque permanece ativo para que a postura possa ser ereta. Ativo para que a coluna fique um pouco mais descomprimida e não achatada pela gravidade. Procura reconhecer então essa atividade e ver se você pode relaxar um pouco mais desse eixo na direção da superfície.
junto com a respiração, procura reconhecer a vida que pulsa no corpo. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Ficamos em pé. Então você faz uma transição da postura sentada para a postura em pé e vai assim readquirindo essas características fundamentais do asana. O que faz com que essa postura seja um asana e não uma simples posição em pé tão cotidiana. Então vai ficando na ponta dos pés e solta, batendo os calcanhares no chão. Várias vezes. E vai deixando que o efeito da vibração te ajude a relaxar um pouco mais o corpo. Mas também deixar o corpo mais vivo. Vivo e relaxado. Procura sentir o efeito dessa vibração até o topo da cabeça, onde você coloca a sua atenção. E para com os movimentos. Fica só com as sensações. Qualquer tipo de experiência de alguma coisa que circula pelo corpo, se move, vibra, formiga.
talvez até o topo da cabeça. E com os pés um pouco mais afastados, começa a rotacionar o tronco de um lado para o outro. Ver se os movimentos podem ficar um pouco mais amplos. Inspirando, você inspira quando vai para a direita, expira quando vai para a esquerda. Quando virar para a esquerda, da próxima vez, vai deixando a respiração livre e vai interrompendo o movimento. E aproxima os pés, postura de base. E você se deixa num estado atento, vivo e receptivo para as sensações que te alcançam, as informações sensoriais que vêm até a mente. Toma uma inspiração profunda, levando os braços lá para cima. Na expiração, desce os braços, inclina o tronco à frente, levando as mãos na direção do chão ou dos pés. Alguns ciclos respiratórios para ir se acomodando na postura. Atenção no topo da cabeça e nas plantas dos pés. Respirações mais profundas em Ujjayi. Inspirações do topo da cabeça às plantas dos pés. Expirações nas plantas dos pés ao topo da cabeça. A inspiração como se sugasse alguma coisa. Do topo da cabeça até as plantas dos pés. E a expiração, também em Ujjayi, como se empurrasse algo de forma assim um pouco mais comprimida das plantas dos pés ao topo da cabeça. E quando completar a próxima saída do ar, deixa a respiração livre, prepara o retorno, os joelhos se flexionam, você volta à coluna arredondada, reerguendo o tronco, se recolocando na postura de base.
os olhos fechados, as sensações vêm até a mente. Procura reconhecer a sua estabilidade com essa sensação de firmeza. Os olhos abertos, olhar fixo num ponto, transfere o peso do corpo para o apoio do pé esquerdo. Vem trazendo o pé direito na lateral do tornozelo, ou da raiz da coxa. O pé empurra a coxa empurra o pé. Posiciona essas suas mãos como preferir, os braços abertos ou mãos unidas. Estabiliza o corpo para começar a fazer o processo interno, junto com a respiração em Ujjayi. Inspira pelo topo da cabeça. Expira, empurrando pela planta do pé. Então, na inspiração, suga pelo topo da cabeça. Na expiração, como se saísse de forma comprimida pela planta do pé. Quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre. Volta ao apoio do pé direito no chão. Os olhos fechados. O corpo como que dividido em duas metades e você compara as sensações de um lado e outro. Olhar num ponto fixo. Transferência do peso para o apoio do pé direito. Posiciona então seu pé esquerdo na mesma variação. As mãos também na mesma variação. Se estabilizando, respirações mais profundas, respirações em Ujjayi. Na inspiração, esse ar imaterial entra pelo topo da cabeça. Na expiração, sai pela planta do pé. E fazendo isso em Ujjayi, você aumenta a pressão, a força de sucção e também essa força de expulsão. Quando sair pela próxima vez, deixa a respiração livre. Retorna o mais lentamente que você puder. Procura equilibrar bem os apoios, a distribuição do peso.
E nos sentamos. Você se ajusta na postura de meditação, firmeza do apoio dos isquios no chão. Se precisar de algum suporte, você utiliza. Coluna ereta. Respirações se aprofundam. Nesse momento sem ujjayi. Passando livre, suave pela garganta. Continua reconhecendo as suas lateralidades. Acompanhando o percurso destas sensações de ar que entram pelas narinas, como se o ar que entra pela narina esquerda continuasse do lado esquerdo, o ar que entra pela narina direita continuasse do lado direito. E a gente está falando desse tipo de ar imaterial que o yoga chama de prana. O ar físico se mistura assim que entra. A sensação não necessariamente. Começamos a alternar a respiração, o anuloma viloma, quando soltar o ar pelas duas narinas. Tapa a direita, inspira só pela esquerda. Completando, tapa a esquerda e solta pela direita. Inspirando pela direita, vai preenchendo esse lado direito. Troca e o ar sai pela esquerda e você mantém o lado direito preenchido enquanto esvazia o lado esquerdo. Mantendo ainda o lado direito preenchido, inspira pela esquerda, preenchendo. E mantém o lado esquerdo preenchido enquanto você solta e esvazia o lado direito. E assim você segue. Vai se concentrando nesse preenchimento e esvaziamento, na sustentação de um lado preenchido enquanto esvazia o outro. Quando soltar o ar pela esquerda da próxima vez, aumentamos a velocidade dessa respiração, inspirando em 2 tempos, expirando em 2 tempos. Quando sair pela esquerda da próxima vez, aumentamos ainda mais a velocidade. Inspirações e expirações em 1 tempo.
Quando sair pela esquerda, destapa as narinas, faz mais uma inspiração profunda pelas duas. Expiração longa e lenta. Deixa a respiração livre. Procura reconhecer o que foi mobilizado internamente. Então toma uma inspiração profunda, estende as pernas lá para frente. Estabelece em Dandasana. Mais uma inspiração profunda, soltando o ar devagar, vai inclinando o tronco lá para frente, construindo ao longo de algumas respirações a postura da pinça, e vai fazendo com que a postura tenha o seu principal ponto de alongamento na transição do sacro para a lombar. Sua atenção fica nesse ponto, procurando sensibilizá-lo, torná-lo mais sensível. Respirações se aprofundam, respirações em Ujjayi. Inspirações como se você sugasse por esse ponto alguma coisa. Expirações como se algo saísse por esse ponto. Começa a colocar também a retenção com os pulmões cheios. Procura fazer as inspirações em 4 tempos. Retenção de 4 a 6. Expiração em 6. Quando completar esse ciclo, soltando o ar, na inspiração seguinte, volta para Dandasana. Permanece alguns instantes. Se deixa alcançar pelas sensações despertadas pela postura da pinça. E um foco um pouco mais seletivo nesse ponto na base da lombar.
Tem alguma coisa que continua acontecendo nesse ponto. Nos deitamos de costas, abraço os joelhos, Pavana Muktasana, um alongamento na região do assoalho pélvico. Leva sua atenção para o centro do períneo, procurando sentir essa área. Respirações mais profundas em Ujjayi, como se o ar entrasse, sugando a partir desse ponto, e saísse em Ujjayi como um ar comprimido. Junto com a inspiração, vai fazendo a contração do períneo, puxando para dentro e para cima. Junto com a expiração, você relaxa. Começa a colocar uma retenção, inspirando em 4, retendo de 4 a 6, expirando em 6. Durante a retenção, sustenta a contração do períneo em Mula Bandha. E relaxa essa contração enquanto o ar sai. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna, apoiando os pés no chão. Deixa a respiração livre. Então faremos a invertida, ou a invertida leve em Setubandhasana, na ponte, subindo com o quadril, ou a invertida mais intensa, mais forte, Sarvangasana, a vela invertida sobre os ombros, elevando o corpo inteiro lá para o alto. Então escolhe a postura que você vai fazer, se prepara e vai fazendo a postura. Leva um tempo para se acomodar e se estabilizar na postura. E se estabilizando, começamos o trabalho interno. A sua atenção vai para o centro da garganta, sensibilizando essa área. Respirações em Ujjayi.
como se o ar entrasse e saísse por esse ponto. Começa a colocar uma retenção mais curta. Inspiração em 4, retenção em 2, expiração em 6. Completando esse ciclo, faz mais uma inspiração. Na retenção, você retorna. Tendo voltado, a respiração fica livre. E estenda as pernas se tiver vontade. Acompanhe as sensações despertadas internamente, as reações do corpo a essa inversão, a forma como a respiração circula. Esse ponto no centro da garganta, onde você deixou a sua atenção. Nos viramos de bruços. Posição de base para fazer Bhujangasana, a cobra. A sua atenção vai para o ponto na área do coração. Respirações mais profundas, mais lentas, em Ujjayi. Como se já começasse a respirar por esse ponto antes mesmo de começar a fazer a postura. Numa expiração, contrai os glúteos, empurra o pubis contra o chão. Na inspiração, ergue o tronco. Mantenha a postura. Começa a fazer uma retenção. Inspiração em 4, retenção em 4, expiração em 6. Mais uma inspiração, a retenção, soltando o ar, você volta. Relaxa um instante. Em Makarasana, o crocodilo.
Se acomodando da melhor maneira possível nessa posição de bruços, relaxando bem o corpo, deixando a sua atenção por mais algum tempo na área do coração. Toma uma inspiração, faz uma retenção. Na retenção passa para Balasana, a postura da criança. Em Balasana, deixa a respiração livre. Numa inspiração vai erguendo o tronco. E aí você vai ou para o gato ou para Mandukasana, para fazer o leão. Em Mandukasana, nessa variação com as mãos apoiadas no chão, entre os joelhos. O leão 2 vezes de forma lenta, 2 vezes rápido. Todas as vezes olhando o ponto na ponta do nariz e sempre deixando 1 ou 2 segundos no final da saída do ar com a língua ainda bem para fora, como se fosse uma continuidade ainda, como se pudesse colocar um pouco mais de ar para fora ainda, antes da inspiração e de retomar. Então se prepara, inspira profundo e faz. Língua bem para fora, solta o ar pela boca, olhar na ponta do nariz. Completando, mantém alguns segundos a língua lá para fora. Antes de recolher a língua, fechar os olhos, fazer uma longa inspiração pelo nariz. Repete. Agora 2 vezes rápido, inspira profundo. Mais uma vez. Recolhe a língua, olhos fechados, respiração livre. Vai para a sua postura de meditação. Se estabiliza na postura. Relaxa bem a garganta, os olhos, o rosto. Faremos a torção. Inspiração profunda. Soltando o ar devagar, torce para o lado esquerdo.
Procura preservar bem o eixo. E não força a cabeça virar lá para trás, deixa a cabeça acompanhar a posição dos ombros. Leva a sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Começa a fazer respirações em Ujjayi, mais profundas e mais lentas. O Ujjayi, com esse estreitamento na garganta, é como se produzisse uma força maior de sucção e de expulsão, comprimindo não só essa passagem pela garganta, mas comprimindo esse ar imaterial em todo o seu percurso. Inspirações em 4, a retenção de 4 a 6, expiração em 6. Durante a retenção, faz mula bandha. Só na retenção sobe o centro do períneo, como se empurrasse alguma coisa até esse mesmo nível do ponto entre as sobrancelhas. Na expiração, relaxa e desfaz o mula bandha. Mais uma vez. Depois de soltar o ar, quando inspirar da próxima vez, faz a pausa e nessa retenção retorna da postura. Fazemos para o outro lado. Inspira profundo. Soltando o ar devagar, torce para a direita. Atenção no ponto entre as sobrancelhas. Respirações em Ujjayi. Inspiração em 4. Retenção de 4 a 6. Expiração em 6. Na retenção, faz mula bandha, contraindo e subindo com o centro do períneo por dentro do corpo, procurando a sensação que isso produz ao longo do eixo, se possível até o nível do ponto entre as sobrancelhas. E relaxa na expiração. Depois de soltar o ar, faz mais uma inspiração. Na retenção, desfaz a postura. Respiração livre. Observa o fluxo pelas narinas, se essas torções de alguma forma aumentaram esse fluxo, liberaram.
Fazemos o Yoga Mudra, então por trás nas costas, uma mão segura o punho da mão contrária. Ainda com a coluna ereta, uma inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Uma inspiração em 4 tempos. Expiração em 6, inclinando o tronco lá para frente. Uma pausa com os pulmões vazios em 4. Inspiração em 4, retornando. Pausa com os pulmões cheios em 4. Solta bem o ar. Inspira em 4. Expira em 6, inclinando o tronco lá para frente. Retenção em 4. Inspira em 4, retornando. Retenção em 4. Solta bem o ar. Mais uma vez no seu tempo. Inspirando em 4. Expirando, inclinando o tronco lá para frente. A pausa com os pulmões vazios. A inspiração retornando. A pausa com os pulmões cheios. Até soltar o ar, soltar as mãos. Respiração livre. Três séries de 30 Kapalabatis. A primeira vez Jalandhara Bandha e Mula Bandha. Das outras 2 vezes vamos incluir Uddiyana Bandha. Sempre começando com Jalandhara. O Mula Bandha vem na sequência, a contração do períneo. O Uddiyana vem em terceiro lugar. Na hora de desfazer, desfaz primeiro o Uddiyana, depois o períneo. E sempre, por último, volta à posição da cabeça. Então se prepara para a primeira série. Solta todo o ar. Pequena inspiração. 30 Kapalabatis. Solta todo o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Uma pequena inspiração e a retenção. E então você faz Jalandhara Bandha, queixo no peito. E Mula Bandha, sobe o centro do períneo. Mantém alguns segundos. Desfaz primeiro Mula Bandha. Volta à posição da cabeça. Respiração livre.
Mais uma vez. A próxima vez a gente inclui Uddiyana, a contração do abdômen, puxando o umbigo para dentro e para cima e subindo os ombros, as mãos apoiadas nos joelhos. Então se prepara, solta bem o ar. Meia inspiração. Kapalabhati. Solta bem o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração, retenção. Jalandhara Bandha, queixo no peito. Contrai o períneo. E então vai subindo os ombros e puxando o umbigo para dentro e para cima em Uddiyana. Mantém. Desfaz primeiro Uddiyana, desce os ombros, relaxa o abdômen, relaxa o períneo. Depois volta à posição da cabeça. Respiração livre. Coloca a sua atenção nesses 3 pontos. No centro do períneo, na raiz do umbigo e no centro da garganta. E mais uma vez. Solta todo o ar. Pequena inspiração. Kapalabhati. Solta todo o ar. Inspira profundo. Solta o ar bem devagar. Ao final, uma pequena inspiração, retenção. No seu tempo, traz o queixo no peito, faz Mula Bandha sobre o períneo, sobe os ombros, traz o umbigo para dentro. Quando achar que deve, desfaz na ordem inversa e retoma a respiração. A atenção fica nesses 3 pontos. Centro do períneo, raiz do umbigo, centro da garganta. Faremos então 3 vezes Bhastrika, 20 repetições. Ao final, a inspiração levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra. A expiração no Brahmari, procurando levar essa vibração do som do Brahmari mais perto possível do topo da cabeça, fazendo vibrar na área da cabeça, nessa parte alta da cabeça. E quando completa o Brahmari, desfaz o Yoni Mudra, algumas respirações livres, até a gente repetir. O Bhastrika tem essa inspiração também ativa. Ele começa com a expiração. Mas a inspiração também é ativa e também é abdominal. Né? Então pensar nesse fole. O fole ele se move na parte baixa e o fluxo acontece na parte alta.
Então você não usa o tórax para fazer Bhastrika, você usa o abdômen. Então se prepara, solta bem o ar. Pequena inspiração. 20 vezes, começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda e lenta, levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Reconhece essa luminosidade interna. Deixa ela se misturar um pouco com a luminosidade externa. Atenção no topo da cabeça. Mais uma vez. Solta todo o ar. Inspira um pouco. Começa. Solta todo o ar. Inspiração profunda, levando as mãos ao rosto. Expiração no Brahmari. Mais uma vez. Solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta todo o ar. E faz mais uma vez o Yoni Mudra e o Brahmari. Passamos alguns instantes em Shavasana. Solta e relaxa todo o corpo.
um relaxamento profundo do corpo, como se esse relaxamento fosse liberando sensações também profundas. Toma uma inspiração mais profunda, solta o ar devagar, vai virando um pouco de lado e vai erguendo o tronco, postura de meditação. Procura reconhecer a atividade da coluna vertebral. E vai relaxando do centro na direção da superfície, em todas as direções. Reconhece a firmeza ativa do centro e vai relaxando na direção das bordas, como se fosse aos poucos dissolvendo um pouco mais essas bordas. Na inspiração, retorna ao centro, a atividade firme do eixo. Na expiração, vai relaxando na direção das margens, dissolvendo essas margens. Faz isso algumas respirações. Deixando a respiração livre. Sua atenção nesse eixo. A respiração também nesse eixo. A luminosidade do espaço interno misturada com a luminosidade do espaço externo. Uma vez que essas margens foram sendo dissolvidas.
fica só com o eixo. Você se condensa na direção desse centro. Com respirações um pouco mais profundas, vai retomando os limites, as fronteiras, como quem leva essa atividade do eixo para o corpo como um todo, com a respiração. A vida que pulsa no corpo como um todo. Vai retomando movimentos lentos, como quem quer preservar os efeitos ainda por mais tempo. Uma inspiração profunda, uma expiração longa e lenta. Vai abrindo os olhos bem devagar. Tudo bem. Então assim a gente conclui nossa prática de hoje. Obrigado pela companhia nessa prática e espero que tenham aproveitado esses momentos a mais, né, esses minutos a mais que a gente dedicou, especialmente à prática respiratória. Amanhã voltamos às 7 horas, prática de 1 hora, entrando nessa segunda semana, nesse segundo ciclo. Então nos vemos por lá, um bom domingo para vocês. Beijos, até amanhã.